Olá pessoal, o assunto que a gente vai tratar nesse capítulo são alterações do crescimento celular. Nós vamos retomar, olhar a célula como nosso paciente fundamental, semelhante ao que a gente já estudou em degenerações e no capítulo de morte celular. Então, nesse capítulo iremos olhar novamente a célula, como o principal ator frente a uma agressão. Nesse lado do esquema a gente vê o que já estudamos, né? Degenerações, onde nós temos acúmulos de alguma coisa no citoplasma da célula, um processo reversível, uma vez retirada a agressão, a célula retoma a sua morfologia e função normais. E na persistência de agressão, nós temos a morte celular. Uma outra alteração que pode ocorrer na célula são processos adaptativos, então também chamados de processo de alterações do crescimento celular. Então a célula pode, por exemplo, que eu usei nesse esquema, ficar maior. Existe uma série de alterações que podem ocorrer, e isso pode estar relacionado com degenerações também e, claro, com a morte celular. Mas sempre aqui a gente olha para a célula como nosso principal ator. Bom, essas adaptações celulares são alterações estruturais que vão auxiliar na adequação funcional da célula. Então, nem sempre nós vamos estar diante de um processo necessariamente patológico. Existem algumas situações aqui que a resposta ao estímulo é uma resposta equilibrada, balanceada por parte da célula, onde a gente tem uma melhor adequação morfofuncional da célula naquela nova condição. Existe uma série de alterações que a célula pode sofrer, que estão relacionados a aumento do seu tamanho ou diminuição, a aumento do número de células, a gente pode ter substituição por outro tipo celular e alguns outros eventos que a gente não vai entrar em detalhes nessa aula, que é modificar o fenótipo reversivelmente e adaptar organelas. Lógico que frente a um estímulo, a célula também pode repor perdas. Na aula, nessa aula, o que a gente vai tratar é principalmente relacionado ao tamanho, número de células e substituição por outro tipo celular. Bom, antes da gente falar dessas alterações propriamente ditas, é importante lembrar que as células podem ser classificadas de acordo com o seu estado dentro do ciclo celular. Essa classificação foi feita por esse autor, Bizzozzer, um italiano, patologista, no final do século XIX, onde ele observou que as células podem encaixar nesses 3 tipos. A célula pode ser do tipo lábil, estável ou perene. E isso vai estar relacionado ao estado que ela está no ciclo celular. Então a célula pode estar no ciclo celular, está aqui esquematicamente. Nós temos as diferentes fases aqui, né? A fase de crescimento, duplicação do seu material genético, uma nova fase de crescimento e a mitose propriamente dita. Ou a célula pode estar num estado de repouso. Células lábeis são células que estão constantemente no ciclo celular. Existe uma população que constantemente faz mitose.
Células estáveis são células que estão em repouso, mas que, quando estimuladas, podem retornar ao ciclo celular. Permanecem em repouso, em G0. Tá? São células que não são mais capazes de voltar para o ciclo celular. Tá? Para exemplificar esses tipos celulares, tá? As células lábeis, células que estão constantemente no ciclo celular, são os epitélios. Aqui um exemplo, o epitélio pseudoestratificado, cilindro ciliado, que a gente vê no trato respiratório, tá? A parte do trato respiratório. Nos epitélios, existe uma porcentagem de células, não são todas, mas existe uma porcentagem de células basais, que são células que estão constantemente no ciclo celular. Existe uma população celular que é constantemente renovada. Essas células descamam, mas logo outra a substitui. E isso ocorre na grande maioria dos epitélios, principalmente epitélios de revestimento, existe essa renovação constante da população celular. Células estáveis são células que, se precisar, voltam para o ciclo celular. E um ótimo exemplo que nós temos no nosso corpo, é o que a gente vê aqui nesse corte histológico, são os hepatócitos. Tá? Os hepatócitos em condições normais, tá? Não estão no ciclo celular, são células que estão em G0, tá? Extremamente ativas do ponto de vista metabólico, mas não se dividem. Mas, se for preciso, se houver alguma lesão, alguma agressão ao parênquima hepático, aquela população perdida de hepatócitos é rapidamente reposta, porque essas células conseguem retornar para o ciclo celular. Eventualmente, e por último, nós temos as células perenes. Tá? Um exemplo aqui, neurônio, tá? Essa célula grandona aqui, o neurônio motor do núcleo da base. Todos os neurônios encaixam nessa categoria. Aqui nós temos as células que são altamente especializadas do ponto de vista funcional e que estão no que é chamado de ponto final da diferenciação celular. Então, são células extremamente especializadas. Essas células não fazem mais, não são capazes de fazer mitose. O que pode haver em algumas situações, tá? Principalmente relacionado às células perenes, é que uma pequena porção, tá, dessas células pode ser repostas a partir de células tronco mesenquimais. Lógico que isso vai depender do grau de especialização do tecido. Um músculo estriado, essa reposição de perda a partir de célula tronco mesenquimal é extremamente limitado. Tecido ósseo, isso já ocorre de forma mais exuberante, tá? Em maior quantidade. Tá? Mas, independente disso, todas as células vão cair em uma desses três tipos. No caso das células tronco mesenquimais, são células que são estáveis. Tá? Existe uma população no nosso corpo que eventualmente entra novamente no ciclo celular para repor uma população, ou uma porção ainda menor é lábil, está constantemente repondo a população de células mesenquimais. Isso aqui é importante porque isso aqui nos ajuda a compreender o que ocorre no tecido do ponto de vista de adaptação. Se a célula é capaz de fazer mitose, então, frente a um estímulo, ela pode aumentar o seu número. Se ela não faz mitose, ela é uma célula perene, essa célula não vai conseguir aumentar o seu número, porém ela pode aumentar o seu tamanho para se tornar mais adequada do ponto de vista funcional a essa nova situação. Os tipos de adaptação celular que a gente vai ver nessa aula
entram em um desses 5 tipos. Tá? A gente pode ter alterações relacionadas ao número e tamanho da célula, que são a hiperplasia, hipertrofia e atrofia. Tá? Hiperplasia, como a gente vê aqui nesse esquema, nesse órgão esquemático, o aumento do número de células, a hipertrofia, o aumento do tamanho das células, e a atrofia, a diminuição do tamanho das células e também muitas vezes diminuição do número de células. Também podemos ter como processo adaptativo alteração no tipo celular, que é o processo chamado metaplasia, e o outro processo, o quinto processo que nós vamos dar uma olhada, é a displasia, esse um pouco mais difícil de ser definido, mas com os exemplos que nós vamos ver nessa aula, a gente vai conseguir entender o que se trata a displasia. Bom, na sequência a gente vai ver cada um desses tipos. Para fins didáticos, a gente vai falar sobre hiperplasia e hipertrofia em conjunto. Depois nós vamos ver a atrofia e a metaplasia e a displasia.